Olá, queridos irmãos, graça e paz, uma boa noite a todos vocês, bem-vindos a mais uma celebração da Primeira Igreja Batista em Cumbica. É sempre bom estarmos juntos, não é? Outra vez, espero que você tenha tido uma semana abençoada pelo Senhor e graças a Deus, não é? Tudo vai se ajustando, o tempo vai passando e o possível normal vai se aproximando. Continuemos orando, né? Pelas autoridades constituídas da nossa nação e que o Senhor os guarde, os dê sabedoria e que em nome de Jesus, o mais rápido possível, possamos estar aí de volta aos nossos cultos presenciais. Falar da igreja é sempre empolgante, é sempre muito bom, gostoso, não é? É um assunto que tem tudo a ver conosco. E eu queria começar o culto dessa noite lendo com vocês um texto bastante conhecido. Na verdade, é apenas um verso. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, o verso de número 18, quando Jesus, então, pela primeira vez, vai falar sobre a sua igreja. E ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem dono, o dono da igreja é Jesus. A igreja que pertence a Jesus, ela é muito mais do que vencedora, porque não existe absolutamente nada capaz de impedir a igreja de continuar avançando. Hoje, na mensagem desta noite, eu gostaria de falar com vocês sobre 3 características muito importantes e especiais na história da igreja de Jesus, que ele mesmo anuncia aqui, através do livro do Atos dos Apóstolos, falar sobre essas características da igreja que cresce, tá bom? Então fique aí, ligado, coloque o seu coração descansando e pronto a ouvir a voz do Senhor. E vamos juntos bendizer o nome do nosso Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor, que faz com que a igreja possa entrar em movimento, seja Ele mesmo o ministrador da Tua vontade nos nossos corações. Que a Tua palavra encontre espaço em nós e também corações prontos a obedecer. Entregamos ao Senhor todas as partes deste culto, dedicamos a Ti as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Boa noite, bem-vindos. Vamos todos juntos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
te louvar e te adorar. Traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa, cercado por tua glória. A presença do meu Senhor eu quero estar. Eu contigo quero estar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Oh meu Deus, és minha força e canção. E quando estou contigo, eu encontro força em ti. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás. Eu só quero estar. Eu contigo quero estar. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás. Eu só quero estar. Eu contigo quero estar. Espírito Santo, te necessito. Manda teu fogo a este lugar. Espírito Santo, tanto anelo ver tua glória e majestade. És minha força, és minha ajuda. Espírito Santo, vem neste lugar. Espírito Santo, te necessito. Manda teu fogo a este lugar. Espírito Santo, tanto anelo ver tua glória e majestade. És minha força, és minha ajuda.
Espírito Santo, vem neste lugar. És minha força, és minha ajuda. Espírito Santo, vem neste lugar. És minha força, és minha ajuda. Espírito Santo, vem neste lugar. É sempre bom louvarmos o nosso Deus. Agora vamos à mensagem desta noite, como eu havia dito na parte da introdução do culto. Quero falar com vocês sobre 3 principais características do crescimento da igreja nos seus primeiros anos de vida. A exemplo da igreja primitiva, nós podemos então continuar na dinâmica da história da igreja sobre o vento e a ação do Espírito Santo de Deus, escrevendo essa história juntos. O livro de Atos dos Apóstolos tem como autoria o evangelista Lucas, como aquele que vai registrar agora para o seu amigo Teófilo, para quem ele escreveu o Evangelho, a continuidade dessa história depois da morte, da ressurreição e também da ascensão de Jesus. Jesus passa 40 dias falando com os seus discípulos a respeito do reino, dando a eles a promessa de que iria, da parte do Pai, enviar o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo no livro de Atos, ela é muito importante porque a igreja ela vai ganhar vida, ela vai ganhar movimento através da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. A gente percebe, por exemplo, que no capítulo número 1, versículo de número 8, Jesus confere a eles a promessa de serem revestidos do alto com poder, para serem testemunhas em todos os lugares a partir de Jerusalém. Jesus deixa claro que o alvo da mensagem proclamada é os confins da terra. E, pois bem, esses discípulos se reúnem numa casa e aguardam a chegada da promessa. Nós vamos perceber, por exemplo, que esse grupo eram de quase 120 pessoas. Atos capítulo 1, versículo de número 15. Quando chegamos em Atos capítulo 2, o verso de número 41, diz que essa comunidade dos discípulos chega a um número de quase 3.000 pessoas. Quando vamos para o capítulo 4 do livro de Atos, versículo de número 4, o número de convertidos, só pela contagem dos homens, chega a um número de quase 5.000 pessoas. Quando vamos ao capítulo 4, verso de número 32, a gente percebe que o crescimento da igreja, do ponto de vista numérico, continua. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Verso 32 do capítulo número 4. Capítulo de número 5, versículo de número 14. Crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens quanto mulheres, que iam agregando-se ao Senhor. Capítulo de número 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos,
A igreja continua crescendo. Capítulo 6, versículo 7, diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também de muitos sacerdotes que obedeciam à fé. Capítulo de número 8, começa falando que Saulo consentia na morte de Estevão e naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E por a igreja se espalhar pelas regiões da Judéia até Samaria, Lucas fala que Filipe chegou a Samaria e lá pregou a palavra do Senhor, o evangelho do Cristo. E o versículo 8 do capítulo 8 de Atos diz que houve uma grande alegria naquela cidade dos samaritanos. Capítulo de número 9, que registra a conversão de Saulo, o perseguidor da igreja. Quando chegamos no capítulo 9, verso de número 31, diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. A intenção de Lucas é mostrar que a igreja não só crescia na ação do Espírito Santo, numericamente, como também crescia e se espalhava geograficamente. Lucas faz questão de separar o livro de Atos, a história, a narrativa da história da igreja, em duas grandes partes. A primeira grande parte, que é a parte que vamos nos atentar nesta noite, para falar sobre estas três características de uma igreja em franco crescimento. A primeira parte, então, ela está focada na figura do apóstolo Pedro, um personagem que vai ganhar um grande destaque porque ele é chamado e conhecido como o apóstolo aos judeus. Mas a segunda parte do livro de Atos, ela tem o personagem agora chamado Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, como o missionário das viagens, da expansão geográfica do Evangelho. E aí você tem do capítulo número 12 até o capítulo de número 28, a presença e a ênfase no apóstolo aos gentios. Essa é a forma, portanto, que Lucas estrutura o seu livro e a narrativa da história da igreja. É por isso que esse assunto e esse tema é tão empolgante. Eu particularmente gosto muito de poder conversar e falar sobre essa experiência da igreja de Jesus. Até porque a igreja é dele. E é um privilégio para todos nós sermos parte, membros do corpo do Cristo. Membros uns dos outros, nessa relação onde, pela mediação, pela ação do Espírito Santo, ganhamos vida e movimento. Aonde o fruto do Espírito, aonde os dons do Espírito se fazem presentes nessa grande rede de relacionamentos, aonde vamos sendo pelo Senhor edificados, vivendo numa só fé, em um só amor e uma só esperança. Através da ação e do sopro do Espírito, nosso testemunho vai sendo espalhado, compartilhado, repartido com todas as pessoas que nos cercam, na cidade aonde vivemos e nos lugares por onde passamos. E quais são as três principais características que eu quero destacar nesta primeira grande parte da história da igreja do livro de Atos dos Apóstolos? A primeira grande característica é que esta igreja que cresce
e que se espalha. Ela cresce e se espalha por causa da presença do Espírito Santo enchendo a vida dos discípulos. Uma igreja que cresce de forma exponencial, como temos visto no relato de Atos dos Apóstolos, isto só é possível porque a igreja do Cristo é uma igreja cheia do Espírito Santo. E sabe, meus irmãos, que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que, em primeiro lugar, ela ama a palavra. Atos capítulo 2, a partir do verso de número 41, 42 até 47, vai dizer que eles perseveravam na doutrina. Não tem como perseverar na doutrina sem antes amar a palavra do Senhor. Jesus, ele compartilhou com seus discípulos muitos princípios. Compartilhou com eles o seu coração. Então, a palavra é uma fonte muito importante do nosso alimento, das nossas devocionais. É a maneira que temos de parar, por exemplo, para ouvir as batidas do coração de Deus. Cada palavra, cada som, cada sussurro que ecoa desse livro tão fantástico nos coloca próximo ao coração e à vontade do nosso Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama a palavra. Mas também é uma igreja que ama amar. Uma igreja cheia do Espírito, que cresce, que se espalha, é uma igreja que ama amar. Eles tinham tudo em comum, eles viviam em comunidade, faziam suas refeições com alegria, com singeleza de coração, comendo de casa em casa. Eles amavam amar pessoas. E isso é uma ação e um movimento provocado pelo Espírito Santo. Eles também amavam adorar a Deus. Eles cantavam louvores, eles caíam na graça das pessoas que não necessariamente faziam parte daquela comunidade. A vida cheia do Espírito Santo, ela é uma vida que atrai, que chama a atenção. E a igreja canta, a igreja gosta de cantar. A igreja gosta de louvar e bendizer o nome do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ama a palavra, ama amar pessoas, ama socorrer pessoas, ama adorar a Deus, ama cantar e ama também evangelizar, ama testemunhar da sua fé. Essas são marcas, são registros dos primeiros passos da igreja em Jerusalém. Temos personagens, por exemplo, importantes nessa igreja, como Barnabé, Pedro, João. Nós temos a cura, por exemplo, de um paralítico na porta do templo. Nós temos a generosidade de Barnabé vendendo uma das suas propriedades para repartir com a comunidade, para que as necessidades dos irmãos fossem supridas. Uma comunidade apaixonada. Mas quando a gente percebe que o capítulo 4, o capítulo 5, também traz com o crescimento da igreja alguns problemas. Pedro e João são presos. Depois nós temos a morte de Ananias e também de Safira, que retém parte da oferta, mentem ao Espírito Santo e acabam morrendo aos pés do apóstolo Pedro, sepultados, o que provoca grande temor na comunidade do Cristo.
E aí a gente percebe que o crescimento da igreja traz consigo uma segunda característica. E a segunda característica de uma igreja que cresce, que avança, é que ela incomoda o presente século. Jesus, quando falava com os seus discípulos sobre a metáfora da videira verdadeira, ele diz que o mundo nos odeia, portanto a videira ela está plantada num ambiente completamente hostil. E sabe por que o mundo nos odeia? Porque primeiro o mundo odeia a Cristo. Existe um movimento muito grande, e não é de agora, já de muito tempo, de tentar desconstruir valores que são absolutos, que são importantes para a sobrevivência de uma comunidade. Mas não temam, nada e nem ninguém, ideologia alguma, será capaz de destruir a igreja do Deus vivo. Nada e nem ninguém, ideologia alguma, será capaz de destruir, por exemplo, a instituição chamada família. Sempre haverá os remanescentes fiéis, aqueles que vão lutar com todas as suas forças para continuarem proclamando a verdade que liberta. A verdade que liberta tem um nome: Jesus de Nazaré. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais do que um slogan que qualquer pessoa possa usar, Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A igreja de Jesus continuará sendo edificada sobre um firme e sólido fundamento, que é o próprio Cristo, a rocha, como ele mesmo se apresenta, falando que o homem prudente é aquele que ouve suas palavras e constrói a sua vida sobre a rocha. A tempestade vai vir, vai bater contra esta casa, mas ela não vai desmoronar. A igreja que cresce, a igreja que se espalha, esse ajuntamento de pessoas chamadas pelo nome de Jesus, que vivem ao redor de Jesus, aonde tem nele a centralidade da sua própria vida, incomoda o presente século. Porque por onde a igreja vai passar, curas, milagres vão acontecer. Nossa igreja em particular já vivenciou muitos e vivencia muitos milagres. Temos muitas histórias de membros da nossa igreja, de lutas, de momentos difíceis, que através da oração e que através da comunhão, da comunidade e de um coração disposto a descansar nas promessas do Senhor, puderam ver e ouvir muitas histórias de grandes milagres. Ao mesmo tempo que a igreja avança e que incomoda o presente século, vê, por exemplo, a experiência do roubo e da morte como algo presente no meio da comunidade. Eu estou fazendo referência ao milagre na porta do templo e ao roubo e à morte de Ananias e Safira, dentro da comunidade do Cristo. Percebe? Que o crescimento da igreja é algo maravilhoso, é ação do Espírito, mas a igreja não está imune dos seus problemas internos, das ações
externas. A igreja é o povo do Senhor, militante nesse mundo, aguardando o dia que ela será a igreja do Cristo, triunfante, gloriosa. E é nessa certeza e nessa promessa que nós todos descansamos, porque Jesus disse que nós pertencemos a Ele. É Ele quem edifica a sua igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Nós estamos e estaremos sempre na ofensiva. Ninguém tem uma mensagem como a igreja do Cristo. E por último, eu queria destacar a terceira e última característica da igreja do Cristo, que cresce. Então, só para que você possa lembrar, a primeira é a igreja de Jesus, que cresce e que se espalha. É uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito ama a palavra, ama amar pessoas, ama adorar a Deus, ama evangelizar, testemunhar. A segunda característica é que a igreja cheia do Espírito Santo, ela também é uma igreja que incomoda o presente século. Isso porque o presente século não combina com a história da igreja. A igreja existe num ambiente hostil contra ela, porque isso é proposital. O Senhor plantou a sua videira no mundo, porque é só a videira verdadeira capaz de produzir em nós o fruto verdadeiro para ser repartido com um mundo que não sabe o que é amar, só sabe o que é odiar. A igreja de Jesus, ela ama, e ela é a esperança para o mundo perdido, porque ela tem uma mensagem que transforma, que impacta. Ela tem a mensagem que aponta para Jesus, o Senhor dos Senhores. Essa igreja, ela suporta a tribulação e ela vê de forma inexplicável como os perseguidores se convertem. Atos capítulo 9, portanto, é um capítulo que registra a forma surpreendente como Saulo, o perseguidor contra a igreja, se converte. E ela vive, portanto, o medo, a aflição que a própria perseguição desencadeia sobre a igreja, a ponto de fazê-la espalhar. As pessoas estão fugindo de Jerusalém por causa da perseguição, não querem ser presas, não querem ser mortas. E Saulo era extremamente violento e consentia na morte de gente amada e gente querida do Senhor. A igreja de Jesus, cheia do Espírito, que incomoda o presente século, sabe suportar grandes tribulações. O mundo não é mais o mesmo. A igreja continua sendo a mesma. E depois que tudo isso passar, essas aflições do tempo presente, o que nós vamos precisar, mais do que nunca, são de pessoas experimentadas no sofrer. Sabem esperar pela resposta do Senhor, sabem acalmar o coração diante de Deus em meio às grandes tribulações. A minha oração é que tanto eu quanto você sejamos esse tipo de gente, capaz de aprender a viver em toda e qualquer circunstância, porque no final também diremos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja do Cristo, ela consegue ver de forma inexplicável a conversão
dos perseguidores da igreja. E glória a Deus, porque a obra da salvação não tem influência nossa no sentido de convencer o outro. Simplesmente a gente vive, a gente testemunha, a gente prega. E o Espírito Santo continua agindo hoje e sempre, convencendo, confrontando, convertendo o coração das pessoas. É o Espírito Santo quem leva o sujeito até Jesus. E é Jesus, o caminho, que leva o sujeito até a presença do Pai. O Espírito Santo convence, o Filho perdoa e o Pai adota. Que essa dinâmica do Deus Trino continue influenciando a Igreja Batista em Cumbica. Amém? Para que juntos possamos, nessa ação trinitária, crescer em número e também crescermos geograficamente. Mais do que uma comunidade local, um povo que se chama pelo nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, nos ajude, que o Senhor nos guarde, para que sejamos essa igreja que continua a escrever a história, para que uma próxima geração possa olhar para trás e aprender também conosco aquilo que um dia nós aprendemos com os nossos primeiros irmãos. Essa é a história da igreja, uma igreja que tem dono, uma igreja que é edificada por Jesus e muito mais do que vencedora por aquele que nos chamou. Não temam, não temam, a igreja continuará avançando sempre. E as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela jamais. Somos nós que estamos na ofensiva e não na defensiva. Não é nenhum movimento contrário à igreja e aos valores que a igreja defende que serão capazes de nos impedir ou, quem sabe, de nos destruir. Isso jamais acontecerá, porque a igreja tem dono. A sua vida também tem um dono. O dono da igreja chama-se Jesus de Nazaré. Boa semana para você. Deus te abençoe. Não desista. Não desista. Somos o povo de Deus que vivemos por uma só fé, em um só amor, com uma só esperança, no Cristo vivo, nosso Senhor, que reina hoje e voltará para sempre. Um abraço para você. Tchau, boa semana. Deus os abençoe. Amém. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas sim, estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra ser
compartilhar. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Oh, sim, Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor do meu Jesus. Oh, sim, Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu. Por quanto tempo devemos vagar para encontrar o nosso significado, para manter aquilo que nos resta? Amor, já ouvimos em sua forma mais completa. Buscamos em águas rasas algo que é tão profundo. Sentimos o calor do carinho, o brilho quente de ser visto. E ainda assim, esperamos uma expressão que convença, onde a paixão e o romance falham, onde a dor abraça a beleza. Amor, como o bebê no ventre, respirando ainda por nascer, abrigado em carinho, uma nova esperança. Como o pai, ao lado do filho, enquanto as ondas quebram na praia, uma vida levada à plenitude, protegida da tempestade. Como o garoto que aprende a carregar aquela que o carregou primeiro, que segura sua mãe como um tesouro, como um dever e recompensa. Eu ouvi uma história, palavras antigas, recontadas, de um homem, à face do amor, que escolheu a morte no lugar de tronos. E ali o amor em sua totalidade, exposto em sacrifício, no dia em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu em meu lugar. Um amor que nunca tem fim é dado quando um homem entrega a sua própria vida por um amigo. Chegamos ao final de mais uma celebração da Primeira Igreja Batista em Cumbica e eu quero desejar a todos vocês uma semana muito feliz, uma semana abençoada, que você possa continuar aberto à ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós juntos somos a igreja do Deus vivo. Portanto, essa igreja jamais poderá ser impedida de avançar,
porque ela não é uma invenção humana, ela pertence ao Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um beijo a todos vocês, Deus os abençoe e os guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Boa semana. Até a próxima.